Vamos que vamos, hein? Vamos para mais uma aulinha de números completos. A aulinha de hoje a gente vai começar a fazer a introdução, né? Na verdade, introdução não, vamos realizar a transformação de mais uma forma de um número completo. Agora é ele na forma trigonométrica. Você vai falar, você já viu como representar um número complexo na forma algébrica, em forma de par ordenado, em plano cartesiano e agora, filhão, na forma trigonométrica. Então, primeira coisa, para saber na forma trigonométrica, tem que estar com trigonometria afiado. Caso não esteja com trigonometria afiado, tem uma série aqui braba no meu YouTube que tá bombada. Série braba, detalhando tudo trigonometria. Talvez seja uma das melhores séries aí no YouTube. Sem modéstia. Mas vamos que vamos. Forma trigonométrica do número completo. Para começar a forma trigonométrica do número completo, a gente vai provar, né? O que seria a forma trigonométrica do número completo? Perceba que aqui temos um triângulo retângulo, ó. E esse cara aqui que a gente já explicou, que é o módulo do número completo, ele forma um ângulo com eixo x, ó. Esse ângulo, se isso aqui é um triângulo retângulo, a gente pode aplicar a trigonometria no triângulo retângulo aqui. Deixa eu ver que cor de caneta que eu tô, não tô com nenhuma cor de caneta, vamos fazer de azul, né? Ficar bem bonito. Ou seja, se eu aplicar o seno do ângulo θ, o seno do ângulo θ ele vai ser aplicado da seguinte forma: cateto oposto sobre hipotenusa. Só que o cateto oposto é o comprimento desse cara aqui, ó. E esse cara aqui é o mesmo comprimento que esse cara aqui que vale B. Tudo bem? E daqui para cá esse cara vale A. Ou seja, o seno do ângulo vale o cateto oposto, que é B, sobre a hipotenusa. Pô, aí ficou torto, né? Tem limite para poder ficar feio. Aqui, vamos lá de novo. Vai ser o cateto oposto, que é B, sobre a hipotenusa, que é módulo de Z. E se eu te pedisse o cosseno de θ? O cosseno de θ é o cateto adjacente, que está sendo a parte real, sobre o módulo de Z. Essas duas fórmulas estão aqui, ó. Beleza? Só que se eu pegar o módulo de Z, ó, presta atenção, e passar para lá multiplicando, olha o que eu vou ter. Eu vou ter B igual a módulo de Z vezes o seno do ângulo. E se eu passar esse módulo de Z para o outro lado multiplicando, o A vai passar a ser o módulo de Z vezes o cosseno do ângulo. Se eu pegar esses dois caras e substituir eles aqui, ó, na forma algébrica, deixa eu destacar a forma algébrica aqui para você ver, ó. Se eu no lugar do A colocar módulo de Z e pegar o B e botar módulo de Z seno de θ, eu chego nessa equação aqui, ó. A equação trigonométrica, na verdade, equação não, né? A forma trigonométrica do número complexo. Ou seja, para eu saber a forma trigonométrica do número complexo, eu tenho que saber o ângulo. A gente chama esse cara aqui de argumento, tá ok? O argumento do número complexo. Como que se calcula o argumento do número complexo? O argumento do número complexo é para saber o ângulo, tem que usar essas fórmulas que estão aqui em cima. Tudo bem? Então, olha que ele pega aqui, ó, transforme os números completos abaixo em sua forma polar. Forma polar ou forma trigonométrica é a mesma coisa. Eu botei forma polar aqui, que nem todas as provas cobram dessa maneira. Mas se vier, você já sabe que forma polar significa forma trigonométrica, beleza? Então, vamos lá. Presta atenção aqui, ó. Depois que eu fiz um breve comentário, o que a gente vai fazer? Ó? Já sabemos que o número complexo é isso aqui, ó. Vamos botar o número complexo aqui, ó. Z é igual a 1 mais I. Com isso, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que a parte real vale 1 e posso afirmar que a parte imaginária também vale 1. Com isso, eu posso calcular o módulo do número complexo. O módulo do número complexo vai ser calculado de azul, ó. O módulo do número complexo, que a gente já aprendeu na aula passada, como é que se calcula? Raiz quadrada do A ao quadrado mais B ao quadrado, olha lá. Correto? Então, o módulo do número complexo vai ser a raiz quadrada de 1 mais 1. Raiz quadrada de 1 mais 1 é raiz de 2. Aí você guarda o módulo do número complexo aqui, ó, com nuvenzinha, ó. Esse módulo do número complexo é muito importante para a gente descobrir o argumento. Michel, o que é o argumento? Já falei, o argumento ele vai ser o ângulo.
Então ele também tem esse nome. Quem cobra muito esse nome é a prova da EAR, tá ok? Argumento. O argumento é o ângulo que está aqui, o módulo do número completo, esse segmento forma com eixo x, tá ok? Então como é que a gente vai descobrir ele? Aqui, ó, seno de um ângulo e cosseno do ângulo. Como é que eu descubro o seno do ângulo? O seno do ângulo, ele é dado sempre pelo b sobre o módulo de z. Quem é o b? B é 1. Quem é o módulo de z? Raiz de 2. Beleza? Aí, ó, não pode ficar a raiz de 2 no denominador. Multiplica pela raiz de 2 em cima e embaixo. Vamos multiplicar de laranja. Multiplicando pela raiz de 2 em cima. Opa, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Opa, deu uma travadinha aqui, perdão, hein? Multiplicando pela raiz de 2 em cima e multiplicando pela raiz de 2 embaixo, o que nós vamos chegar? De volta para o verde. Vamos chegar na seguinte situação. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz do 4. Com isso, a gente vai ficar com raiz de 2 sobre 2. Porque raiz do 4 vale 2. Ou seja, o seno do ângulo é a raiz de 2 sobre 2. E o cosseno do ângulo? O cosseno do ângulo é A sobre o módulo de Z. O A também vale 1. Olha lá, por algum motivo, deu igual. Olha lá. Então, eu preciso multiplicar. Você já sabe que isso aqui é igual àquilo dali, já coloca aqui direto. Ó. Então, olha só, a primeira coisa. É muito importante vocês saberem os dois casos. Porque só tem como saber qual é o ângulo se você fizer os dois. Que pode acontecer do seno ser positivo e o cosseno ser negativo, e ele vai estar em outro quadrante. Vocês sabem que o seno de um ângulo ele é positivo no primeiro e segundo quadrante, e o cosseno ele é positivo no primeiro e no quarto. Ou seja, se os dois estão positivos, é porque o ângulo está no primeiro quadrante. E qual é o ângulo que dá raiz de 2 sobre 2 no primeiro quadrante? É o 45 graus. Só que a resposta sempre tem que vir em radiano. Beleza? Vou até botar esse círculo, tá? De vermelhinho para destacar bem aqui, ó. Tranquilo. E agora, Michel, que eu descobri o ângulo? Agora que você descobriu o ângulo, pronto. Você agora descobriu o número completo na forma trigonométrica. Vamos botar ele de preto para fazer a resposta. Qual vai ser a resposta? O número completo na forma trigonométrica vai ser z igual a... Quem é o módulo do número completo? Isso aqui, ó. Raiz de 2 vezes o cosseno do ângulo. Que ângulo é esse? Π sobre 4 mais I, que é a parte imaginária, seno do ângulo. Qual é o ângulo? Π sobre 4. É o mesmo ângulo para os dois. Pronto, então você transformou esse cara aqui, que está piscando aqui o tracinho, na forma trigonométrica. Na forma trigonométrica ele é isso aqui. Beleza, pessoal? Vamos fazer mais um, ó. Mais um exemplo, ó. Menos 1 mais raiz de 3. Foi importante pegar o negativo para vocês perceberem que nem sempre vai estar no primeiro quadrante. Tem que estar ligado em trigonometria. Então, o primeiro passo, ó, qual é o primeiro passo? Vamos calcular de vermelho. Vamos escrever o número complexo. Aqui, o número complexo é menos 1 mais raiz de 3. Quais são as informações? O A é negativo e o B é raiz do 3. Como o espaço é maior aqui agora, vai ficar melhor. Aqui, ó. Peguei os dois. Agora de azul. Como é que a gente vai calcular de azul? O módulo do número complexo. Como se calcula o módulo do número complexo, Michel? Raiz quadrada do A ao quadrado. Vou botar a fórmula, porque a fórmula estava lá em cima. Mais B ao quadrado. Aqui era para sair o quadrado. Ó. Não saiu o quadrado. Show? Mas tá ali. Opa aí, dando ruim aí, ó. Mesa. Qual vai ser o módulo do Z, então? O módulo do Z vai ser dado pela raiz quadrada do menos 1 ao quadrado, ali que é o A, mais o B, que é raiz de 3 elevado ao quadrado. Não vou nem botar parênteses, porque nem precisa nesse caso. Então, o módulo do Z vai ser, ó, o menos 1 elevado ao quadrado é 1 positivo. E a raiz de 3 corta com o quadrado, ó. Maravilha, Michel. Aí tu já começa a dar aquele sorriso, porque você já está vendo que está tendendo a raiz de número exato. O resultado, então, deu 2.
nuvenzinha azul. Show, Michel. Descobri que o módulo de Z vale 2. Então, qual é a próxima etapa agora? O argumento. Quem é o argumento, Michel? Vamos escrever aqui. Escreve aí pra gente, Michel, pra gente não esquecer. O argumento é o ângulo que o módulo do número completo, segmento do módulo do número de completos, faz com o eixo x. Então, quem é esse argumento? Vamos ver. O seno do ângulo, ele é calculado como b menos o módulo de z. Quem vai ser, então, o módulo do z? Vai ser aqui, ó, b. Quem é um b? O b raiz de 3, ó. E o módulo de z vale 2. Pronto, acabou. Cheguei. Pô, raiz de 3 sobre 2 é sem que é, Michel, é 60. Você não pode afirmar que é 60. Você não sabe quanto é que vale do cosseno? Tem que ver quanto é que vale do cosseno, ó. Quanto é que vale do cosseno? A sobre o módulo de z. Quando você vê, vai ver que o A vale menos 1 e embaixo é 2. O cosseno de 60 vale menos meio? Não. Então, você tem que ver o seguinte, ó. Qual é o quadrante em que o seno é positivo e o cosseno é negativo? O seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante. O cosseno é negativo no segundo e no terceiro quadrante. Então, que quadrante que eles têm que estar? Ó? No segundo quadrante. Então, quem é o ângulo do segundo quadrante? A gente sabe que no primeiro seria o 60, mas como é negativo, quem é o que rebate no 60? O 120. Okay? Então, você precisa ter essa ligação. Michel, como é que eu vou saber que é o 120? Aí cabe aquela outra formulinha, redução ao primeiro quadrante. Qual é a formulinha da redução ao primeiro quadrante? Se você já sabe que o ângulo está no segundo quadrante, ele tem que obedecer essa fórmula aqui, ó. Π menos alfa. Quem é o alfa? Você não já descobriu que seria o 60 se fosse positivo, olha lá, os dois? Então, seria π menos o π sobre 3, que é o 60 graus. Então, π menos o alfa. Esse alfa é o 60 graus. 60 graus em radiano é esse cara aqui, ó, π sobre 3. Então, vai ficar 3 vezes π, 3π. 3π menos π, 2π sobre 3. Ou seja, o ângulo que rebate nos 60 graus no segundo quadrante é o 2π sobre 3. Esse cara aqui, ele é exatamente o 120 graus. Beleza? Aí, agora que eu já descobri o ângulo, vamos agora colocar o módulo do número completo, quer dizer, o número completo na forma trigonométrica de preto. Número completo na forma trigonométrica vai ser o módulo do z, cosseno do 120, olha lá, que sempre tem que estar em radiano, e seno de 2π sobre 3. Galera, quero mostrar para vocês que existe uma outra forma de escrever isso aqui, tá ok? Mais para as provas consideradas militares, porque eles gostam muito de abreviar as coisas, diminuir as coisas. Então, vocês podem ver algo parecido com isso aqui, ó. Isso aqui também é a forma trigonométrica, tá? É a mesma coisa. Mas o que significa isso aqui? Esse C e S significa cosseno, parte imaginária, e S é o seno. Então, 2x, 2π sobre 3. Toda vez que você vê o x, é porque o número completo está na forma trigonométrica, tá ok? Ou seja, o cosseno nesse ângulo e o seno nesse ângulo acompanhado do i, que é a parte imaginária. Tá ok? Então, em alguns lugares você vai poder ver isso, e eu também, em alguns outros exemplos, vou deixar esse 2x aparecer exatamente para vocês começarem a se familiarizar. Beleza, galera? Então, galera, deixa aquele likezão, dá aquela moral, tá ok? Espero ter ajudado vocês. Vou colocar mais exercício de prova aí para vocês, para a gente resolver. Tamo juntão, conte comigo sempre. Até uma próxima.